Você já se sentiu perdido? Já olhou para trás e se arrependeu tanto de algo que fez, a ponto de achar que não haveria mais conserto? Todos nós já passamos por isso, não é? Aquele momento em que a gente se confronta com nossas próprias sombras e se pergunta: e agora? É possível recomeçar? Exatamente. E se eu te dissesse que a história de uma das figuras mais importantes do cristianismo é, na verdade, a maior prova de que a transformação não só é possível, como é uma das mais belas jornadas da alma? Fique com a gente nos próximos minutos para descobrir como o ódio pode se transformar em amor incondicional. Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita, apresentadas, sentidas e comentadas com profundidade. É uma alegria imensa ter vocês conosco para mais este episódio. Hoje, vamos nos aprofundar numa obra que é um verdadeiro tesouro da literatura espírita. Um livro que toca, transforma e nos faz repensar a vida. Estamos falando de Paulo e Estevão, uma obra monumental ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E que obra, não é? Publicada pela primeira vez em 1941 pela Federação Espírita Brasileira, Paulo e Estevão não é apenas um romance. O próprio Emmanuel o descreve como episódios históricos do cristianismo primitivo. O livro nos transporta para os anos que se seguiram à crucificação de Cristo, mais precisamente entre 34 d.C. e 64 d.C. É uma época de fervor, de perseguições, mas acima de tudo, de uma fé inabalável. O cristianismo estava nascendo, e a mensagem de Jesus era como uma chama pequena e frágil no meio de uma tempestade. A relevância histórica do livro é imensa, porque ele preenche muitas lacunas, nos dá um panorama detalhado da vida e dos costumes da época, dos desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Com certeza. E o impacto que Paulo e Estevão teve e ainda tem no meio espírita é gigantesco. Ele é considerado por muitos como um dos pilares da chamada coleção Fonte Viva. Por quê? Porque ele não apenas narra uma história, ele nos mostra a doutrina espírita em ação. Todos aqueles conceitos que estudamos, reencarnação, lei de causa e efeito, a vida no plano espiritual, o perdão, estão ali vivos, pulsando através dos personagens. É a teoria se tornando prática da forma mais visceral possível. A gente para de apenas saber sobre o perdão e passa a sentir o que é o perdão ao acompanhar a trajetória de Saulo. É um livro que consolida a fé, que nos dá a certeza de que a justiça e a misericórdia de Deus caminham sempre juntas. Vamos falar um pouco sobre os temas que fazem esse livro ser tão poderoso. E o principal, sem dúvida, é a transformação moral. A figura central é Saulo de Tarso, um homem extremamente inteligente, culto, um doutor da lei mosaica, zeloso e convicto de suas crenças. Mas também um homem duro, implacável, que via nos seguidores de Jesus uma ameaça que precisava ser exterminada. É impressionante pensar nisso. Saulo não era um vilão por maldade pura. Ele acreditava piamente que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. E isso já nos traz uma reflexão muito atual. Quantas vezes agimos com dureza, com julgamento, convictos de que estamos com a razão, sem perceber a dor que causamos? Quantas vezes a nossa verdade se torna uma arma contra o outro? Perfeito. Saulo é o retrato do orgulho e do radicalismo. Ele lidera o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E esse evento é o ponto de virada. A partir dali, a consciência de Saulo começa a ser trabalhada. E aqui entra a lei de causa e efeito de uma forma magnífica. A perseguição que ele promove retorna para ele não como um castigo divino, mas como uma oportunidade de aprendizado. E que oportunidade! É no caminho de Damasco, para onde ele ia com cartas para prender mais cristãos, que ele tem um encontro que muda tudo. A famosa visão de Jesus, que o deixa cego. A cegueira física, na verdade, foi o início da sua visão espiritual. Ele precisou ficar cego para o mundo para poder enxergar para dentro de si. E o diálogo é um dos mais impactantes da história. Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, no chão, derrotado em seu orgulho, pergunta: Senhor, quem és tu? E a resposta vem: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, o mundo de Saulo desmorona para que um novo homem possa nascer.
Sua pergunta seguinte define todo o seu futuro. Senhor, que queres que eu faça? Ele se entrega, se rende. O perseguidor se torna servo. Essa entrega é algo que ressoa muito na nossa vida cotidiana. Quantas vezes lutamos contra as dificuldades, nos revoltamos com os problemas, quando na verdade a vida pode estar perguntando: o que você vai fazer com isso? Como você vai se transformar a partir dessa dor? A história de Paulo nos ensina sobre a resignação ativa. Não é se conformar passivamente, mas aceitar a situação e agir para fazer o melhor a partir dela. Outro tema fortíssimo é o perdão. E não só o perdão aos outros, mas o auto-perdão. Imagine o peso na consciência de Paulo, o sangue de Estevão, as famílias que ele desfez, a dor que ele causou. Ele poderia ter se afundado na culpa pelo resto da vida, mas ele transforma o arrependimento em trabalho. Ele dedica cada segundo da sua nova vida a reparar o mal que fez, levando a mensagem daquele mesmo Jesus que ele perseguiu aos 4 cantos do mundo. É a reparação na sua forma mais nobre. Ele não apaga o passado, mas ele o ressignifica através do serviço ao próximo. E isso vale para todos nós. Não podemos mudar o que fizemos, mas podemos decidir o que faremos daqui para frente. O nosso presente e o nosso futuro podem reescrever o significado do nosso passado. E os laços familiares e afetivos? O livro nos apresenta Abigail, a noiva de Saulo, uma jovem doce que se converte ao cristianismo e se vê dividida entre o amor por Saulo e a fidelidade a Jesus. A história deles é trágica, mas cheia de ensinamentos sobre renúncia, amor verdadeiro e os reencontros que o plano espiritual nos proporciona. Mostra que os laços de alma sobrevivem à própria morte. Como falamos, o livro é recheado de passagens que nos fazem parar e refletir por horas. Nós selecionamos 2 que, para nós, sintetizam a força desta obra. A primeira acontece durante a defesa de Estevão no Sinédrio, o tribunal judaico, pouco antes de ele ser condenado. Enfrentando seus acusadores, com Saulo presente, ele diz: O céu não é um lugar circunscrito, nem o Altíssimo se confina entre paredes de pedra e cal. Sinto que o seu amor infinito cerca todos os corações, como o ar que nos envolve a todos, justos e injustos, bons e maus. A sua misericórdia é a fonte da vida, e todos nós somos seus filhos. Por que, pois, nos cristalizarmos na letra que mata, esquecendo o espírito que vivifica? Uau! Que força! Que visão! Em plena época de um formalismo religioso extremo, onde se acreditava que Deus habitava um templo físico, Estevão declara a universalidade do amor divino. Ele diz que Deus está em todo lugar, acessível a todos. É uma quebra de paradigma total. Ele está dizendo: parem de se apegarem às regras vazias, aos rituais externos e sintam o amor de Deus dentro de vocês. E essa mensagem é atemporal. Quantas vezes ainda hoje nos apegamos a aparências, a dogmas e nos esquecemos da essência, que é o amor, a caridade, o perdão? Estevão nos convida a buscar o espírito que vivifica, ou seja, a vivência real do Evangelho no coração. Exatamente. É um chamado para uma fé raciocinada, sentida, e não para uma crença cega e excludente. Agora vamos para o segundo trecho. Este é um momento de profunda humildade de Paulo, já transformado anos depois de sua conversão. Ele está em uma conversa e reflete sobre sua própria jornada. O mundo poderia me dar todas as suas coroas de ouro e de louros, mas eu não as trocaria pelos espinhos que me sangram a fronte, por amor a Jesus Cristo. Antigamente, eu era Saulo, o doutor orgulhoso e implacável. Hoje sou Paulo, o servo inútil e pecador. Mas na minha condição de escravo, sinto-me mais livre e mais rico, porque conquistei a mim mesmo, aprendendo a dominar a fera das minhas paixões. Essa passagem é de uma beleza e de uma profundidade extraordinárias. Mostra a completa inversão de valores na vida de Paulo. Aquele que buscava a glória do mundo,
O reconhecimento dos homens agora encontra sua alegria nos espinhos, nos sacrifícios feitos por amor a Jesus Cristo. É a essência da mensagem cristã. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos do lado de fora, mas no que conquistamos dentro de nós. Paulo se autodenomina servo inútil, não por falsa modéstia, mas por uma compreensão profunda de que tudo o que ele realiza vem da misericórdia divina e não de seus próprios méritos. Ele entende que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas sim ter o domínio sobre os próprios impulsos, sobre o egoísmo, sobre o orgulho, a fera das paixões. É uma lição de humildade para todos nós. Muitas vezes buscamos reconhecimento, aplausos, status, e Paulo nos mostra que a maior vitória que um ser humano pode alcançar é a vitória sobre si mesmo. É aprender a servir, a amar, a perdoar mesmo quando é difícil. É encontrar a liberdade na servidão ao bem. A história de Paulo é a nossa história. Todos nós temos um Saulo interior, com suas convicções rígidas, seus preconceitos e seu orgulho. Mas todos nós também temos o potencial para nos tornarmos Paulo, o trabalhador do bem, o apóstolo do amor. Por isso, o nosso convite hoje é para que você olhe para dentro. Qual área da sua vida está precisando de uma transformação? Qual cegueira precisa ser curada para que você possa enxergar com os olhos da alma? Que passo, por menor que seja, você pode dar hoje na direção do seu Paulo interior? Gostaríamos muito de saber o que você sentiu ouvindo este episódio. Paulo e Estevão já marcou a sua vida? Qual lição desse livro mais fala ao seu coração? Deixe seu comentário na plataforma onde você está nos ouvindo. Vamos adorar ler e interagir com você. E se você gostou do nosso bate-papo e quer continuar essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Agradecemos imensamente a sua companhia. Que a coragem e a fé de Paulo e Estevão possam inspirar os nossos passos. Muita paz e até o próximo episódio.